Desejamos um feliz sábado a todos aqueles que estão nos ouvindo. É um prazer a cada final de semana estarmos aqui falando com vocês. Todos aqueles que nos ouvem, nós somos gratos e pedimos a Deus que o Senhor esteja com vocês. Hoje, 30 de junho do ano 2023. Hoje é o último sexta-feira do mês e estamos iniciando o último sábado também. O nosso assunto de hoje, a volta de Jesus. É um assunto que já falamos no passado e não nos cansamos de falar sobre esse assunto. Vamos orar pedindo a Deus que estejamos preparados sempre para falar desses assuntos de suma importância. Pai misericordioso, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai Santo e Eterno, estamos entregues em Tuas mãos e queremos nos preparar com a Tua santa ajuda para o dia que o Senhor virá, estejamos preparados para subir contigo, para louvar e bendizer o teu nome por todos os séculos. Amém. Então, a volta de Jesus. Este assunto ele está exaurido de uma maneira profunda e bem explicada do 29 até o 31. Os dias que estamos vivendo são de dominante interesse para nós. Nós os cremos na volta de Cristo. Quando falamos em breve volta de Cristo, não estamos marcando datas. Isso não podemos. O que nós estamos preparados para nos colocar nas mãos de Cristo, para que Ele nos ajude e Ele nos ilumine através do seu Santo Espírito para esse preparo, para naquele dia, que aquele dia não nos pegue de surpresa. Vamos ler então aqui, a partir do verso 3, diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e qual é o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos? Os apóstolos já escutaram falar tanto nisto, que agora eles estavam curiosos para saber como é que vai ser isso. E Jesus, dando continuidade, disse assim, e ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Amigos, vamos escutar isso de uma maneira muito especial, que ninguém nos engane. A gente escuta falar de tantas maneiras, como será a volta de Jesus, como será um milênio, como será depois do milênio, e eu digo para vocês que eu tenho escutado coisas que não são verdadeiras. Vamos estudar a Bíblia de uma maneira mais profunda, comparando versos por verso, ouvindo muitas opiniões para saber se a Bíblia de fato está dizendo isso. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos serão enganados. Cuidemos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Então as guerras são sinais da volta de Cristo, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Isso parece que nós temos visto. Fome, diariamente, morre muita gente, milhares e milhares de pessoas de fome. Também terremotos, nunca cessa-se. Tem aumentado a cada dia mais o número de terremotos em vários lugares. Foi isso que Jesus falou. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Eu tremo diante dessas dores que a Bíblia fala, tanto Apocalipse como aqui em Mateus 24. Serão dores que nunca houve e nem haverá jamais. São as dores desse dia. Mas Jesus nos advertiu, no mundo tereis aflições. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então nós devemos crer, confiar e nos entregar nas mãos desse Jesus maravilhoso, que Ele vai nos livrar de todos os males para que sejamos vencedores com Ele. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados por
todas as nações por causa do meu nome. Então é importante que você tenha um nome cristão, verdadeiramente cristão, obedecendo a sua palavra, fazendo a vontade dele, e assim você será odiado. E são esses os escolhidos de Deus, porque foi prevenido. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Você tem escutado falar de enganadores, de falsos profetas, de pessoas que dizem o que a Bíblia não diz, de pessoas que tratam de assuntos fora da Bíblia? Alguns são totalmente fora, outros são paralelos, mas o paralelo não é o verdadeiro. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. Eu peço a Deus que não deixe que a minha fé esfrie. Nós sabemos que o último povo de Deus terá uma característica morna, mas vamos pedir a Deus que sejamos quentes ou frios. O Espírito Santo é quem vai dar o calor para esperar esses dias. Aquele, porém, que permanecer até o fim, este será salvo. Então o segredo é permanecer. Há poucos dias atrás nós falamos a esse respeito de permanecer. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, em testemunha de todas as nações. E então virá o fim. Então qual é o nosso dever? Para apressar a volta de Cristo. É pregar o evangelho puro, tal qual está aqui na Bíblia. Não precisa de muita interpretação. Nós não devemos divagar, porque a Bíblia é clara. E a Bíblia não está em um só capítulo ou em um só livro, tudo que ele tem que saber a respeito de um assunto. Então, é um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, preceito sobre preceito. Esta é a maneira de estudarmos a Bíblia. Estudar e não apenas ler. Mas tem outra coisa ainda, não podemos divagar e sair do contexto e ficar imaginando como seria. Nós temos que saber se está escrito, de fato, o que nós cremos. E na Bíblia nós sabemos que existem palavras que são difíceis de se compreender. Agora, no verso de 29 até o 31, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Olha, este verso aqui dá muito o que falar, dá muito o que pensar, dá muito o que fazermos comparações. O sol, há anos atrás, um dia ele escureceu, a lua deixou de dar a sua luz, a luz ficou vermelha e as estrelas não caíram, nem cairão. O que houve foi uma chuva de meteoros que pareciam estrelas. Isso se caracterizou por estrela. Uma estrela não pode cair. O Sol é uma das menores estrelas do universo, uma das menores. E se ela cair? Que é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Dá para imaginar? Agora, chuva de meteoros, sim, é o que nós chamamos estrelas que caem. Mas tem outras maneiras de entender de estrelas. Estrelas também são homens importantes. Será que são homens importantes que cairão? É preciso a gente ler mais, compreender, discutir. Nós aqui temos nos colocado à disposição para estudarmos juntos traduções diferentes, opiniões diferentes, para que a gente possa então compreender onde está realmente o senso bíblico. O 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Eu gostaria já de ter tempo de falar do sinal do Filho do Homem. É alguma coisa que a Bíblia fala do sinal de Deus. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu com muito poder e glória. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 18, ali vai descrever como será a vinda do Senhor. Nós precisamos ler e entender. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 cantos da terra,
de uma extremidade à outra dos céus. Este assunto, ele não está restrito aqui. Apocalipse fala muito da vinda do Senhor. Daniel fala da vinda do Senhor. Nós precisamos enlarguecer os nossos conhecimentos para poder compreender e então começar a pregar não de grandes sermões, mas mais curtos para que haja uma compreensão, despertando curiosidade e interesse, para que então possamos, daqui em breve, estarmos pelo menos conhecendo o mínimo daquilo que Cristo nos passa. Só que a palavra de Deus é para ser ouvida por completo e profundamente. Nós não podemos desprezar. Nós somos salvos pela lei? De forma nenhuma. Nós somos salvos pela graça. E quem é a graça? A graça é Jesus. Ele é quem nos salva. Ele nos procurou. E Jesus disse o seguinte: eu vim para salvar, eu não vim para julgar. E o julgamento vai ser baseado em quê? Nós temos que descobrir isto. A volta de Jesus, ela é certa. Será no momento oportuno? Quando será? Não sabemos, mas o importante é que nós estejamos preparados para essa vinda do Senhor. Eu convido a vocês, vamos estudar mais, a cada dia mais, através dos recursos que nós temos. E nós nos colocamos à disposição daqueles que quiserem conversar sobre esse assunto. O nosso telefone da escola, 5841-6664, e o meu telefone pessoal, 994-055612. Este é o meu telefone que eu ofereço a vocês para que entremos em comunicação. Muito obrigado pela atenção e vamos orar, pedindo as bênçãos desse Deus maravilhoso. Pai eterno, mais uma vez estamos aqui nos colocando em Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, purifica-nos, Senhor. Dá-nos a Tua paz, o Teu poder, o Teu conhecimento e que o Espírito Santo esteja conosco e com todos aqueles que nos ouvem. Nós nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado para todos vocês que me ouvem.